presença entre nós, Santo Espírito de luz, vem restaurar em nós o teu fogo abrasador, nos trazendo até Jesus. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Nós pedimos tua presença entre nós, Santo Espírito de luz, vem
Onde me mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito. Já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for... Boa noite, um feliz sábado a todos vocês, que nesta noite tão gelada, você reuniu forças, saiu da sua casa e veio buscar o Senhor no seu templo. E assim como Josué exclamou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em Josué 24:15, você fez essa escolha hoje também. Por isso, neste final de semana, que nós possamos entregar tudo que nós somos e tudo que nós temos ao nosso Deus. Se existem dúvidas, se existem problemas, dificuldades, que elas sejam entregues a Deus nesta noite. E que possamos estar em oração por todos aqueles que nós amamos, que possamos estar em oração pela nossa família. Nós vamos louvar o Senhor agora e convidamos todos a participar deste momento. Não fique calado, não fique acanhado, cante, louve ao Senhor. O primeiro hino que nós iremos entoar se chama Deixa-me Contigo Andar. E no momento que o hino tocar, por favor, se coloque de pé. Deixa-me, Senhor, contigo andar no caminho ao lar de amor. Só contigo quero caminhar, pois confio em ti, Senhor. Meu Deus, eis-me ao teu lado. Só contigo quero caminhar, pois confio em ti, Senhor. Tão sozinho andou meu coração, longe dos caminhos teus. Hoje eu canto em minha oração, quero andar contigo, ó Deus. Meu Deus, eis-me ao teu lado. Só contigo quero caminhar, pois confio em ti, Senhor. Passe o mundo inteiro meditar no valor real da cruz. Logo arrependido vai estar caminhando com Jesus. Meu Deus, eis-me ao teu lado. Só contigo quero caminhar, pois confio em ti, Senhor. Amém? Neste momento, Ivanildo vai estar fazendo oração e levando nossas preces ao Senhor, que você possa estar rendido neste momento. Uma vida pautada nas mãos de Deus. Vamos se colocar de joelho e vamos falar com o Senhor. Grandioso Deus, eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado, ó Deus, por esse momento tão especial, início de sábado, na tua casa de oração, para juntos nós render um culto de adoração ao Senhor. O Senhor vem abençoar aqui cada lar representado, cada família, Senhor. Abençoe as famílias que estão aqui e aquelas que não puderam vir.
Que o Santo Espírito esteja ao lado de cada uma também, ó Deus, tocando no coração para quando for na manhã desse sábado elas possam estar aqui. Abençoe, ó Deus, também cada um de nós, que nós possamos caminhar lado a lado contigo e que nós possamos, ó Deus, fazer sempre a tua vontade. Que cada família que está aqui nessa noite, naquele grande dia, possa estar ao teu lado, morando com o Senhor para todos sempre. Nos abençoe, ó Deus, abençoe também o pastor, que logo mais vai dividir o pão da vida conosco e que ele venha falar movido pelo Santo e Bom Espírito. E que a tua palavra, Deus, venha de encontro à nossa necessidade espiritual. E que nós possamos sair daqui, ó Deus, repleto do poder do Espírito Santo. Nos ajude, nos ilumine, perdoe o nosso pecado, não há mérito em nós, mas é no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agora é o momento que todo mundo gosta. Eu preciso saber quem não recebeu um número. 50? Até os 50? É. Quem não recebeu um número? Todo mundo recebeu? Recebeu, Moisés? Quem não recebeu? Eu não estou vendo? Todo mundo recebeu então, né? Perfeito. É o momento de ganhar um presente. O que a gente tem aí, Vanildo? Para as crianças tem quebra-cabeça. Esse aqui é uma Bíblia? Mostra aí então. A gente tem essa Bíblia aqui. Temos 3 dessa. Mostra outra, a feminina. É de criança, né? Que bonitinha. Legal. Tem um caderninho de anotações, né? Ótimo. Então, do 1 até o 50, pode soltar pra gente. O primeiro é 11. Quem recebeu? Parabéns, Mateus. Pega seu prêmio. Mostra para a câmera ali o prêmio. Aê, muito bem, parabéns. Parabéns. Pode ficar, não quero não. Próximo. 45. Quem é o 45? Não temos 45? Próximo. Próximo número. 23. Temos Lucas. O que está acontecendo? Vem pegar. Vem, Lucas, pega seu presente. Pega seu presente. Mostra para a câmera. Tem que subir? Aí, parabéns. Vai lá. Próximo. 34? Ou 34, né? 17 vezes 2? Você tem 2,17 aí? Ah, então não vale. Próximo. Você é o 34, Rafa? Vanildo, leva lá o presente. Rafa, o que você vai querer? Você vai querer a Bíblia, o quebra-cabeça ou o caderno de anotações? Quebra-cabeça? Pega esse aí, Vanildo, do esquilo. Aí, que é de menino. 9. Quem é o 9? Elana? É? É o 9? Vem escolher o seu. Aí, parabéns. Escolhe. Tem o quebra-cabeça, tem esse figurinhas. Mostra pra câmera, Elana. Aí, legal. Parabéns. Próximo. 48. Você não acabou de chegar, Patrícia? Vem. Escolhe seu presente aqui. Vem. Por aqui, pode vir por aqui. Ó, a gente tem um quebra-cabeça, temos 2 Bíblias e temos um caderno muito bonito de anotações. Toca o próximo pra gente aí. 2. Número 2. Temos 2. Não temos 2. Próximo. Temos 2? Não, né? 19. Valentim? Vem, Valentim. Escolheu o seu, Patrícia? Escolheu? Mostra para a câmera. Aí, a câmera ali, mas tudo bem. Parabéns. Mostra aí, Valentim. Parabéns. Próximo. Você quer trocar? Isso, põe aí então. Agora quem for pegar, vai pegar pro neto ou pro sobrinho. Quem que é? 36?
2? Quem é 2? Quem que é o 2? Tem 2 aí? Tem 2 não? Eu tô com o meu aqui esperando para ganhar, mas não ganho. Tem 36? Não? Próximo. 25? Aí, Lid, vem, Lid. Lid, tem uma Bíblia ali ainda e 2 quebra-cabeças. Você não pode pegar o quebra-cabeça, né? Porque o Mateus é grande já. Ou não sei se o Mateus gostar. Próximo. 4. 17. O número 4. Temos número 4? É a irmã? Irmã Ana? A senhora número 4? É não? É? Então escolhe aqui. Agora vai ter que dar de presente para alguma criança. Pode ser amanhã também. Tem um ali, ou pode guardar para amanhã, que amanhã vai ter bastante criança aí. O último, nosso último quebra-cabeça, 42. Já pega, Dilene. Como que pode? Como que pode, Dilene? Todo sorteio você ganha. Parabéns. Dilene, você é muito abençoada, viu? Irmãos, isso foi um pequeno brinde, um pequeno momento de descontração, mas saiba que todos aqui são muito abençoados pelo Senhor por estar aqui nesta noite. E nós vamos dar sequência. Nós vamos louvar nosso Senhor mais uma vez. Que o seu desejo possa ser o mesmo de Isaías, quando o Senhor questionou quem irá por mim, a quem enviarei. Isaías diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Que possamos estar dispostos a caminhar com Cristo, a estarmos prontos a morrer pela palavra, pelo evangelho do nosso Senhor Jesus. Convido você a louvar o hino Eis-nos Prontos. E mais uma vez, ao tocar do hino, se coloque em pé e louve o Senhor. Para os céus.
Feche seus olhos, Deus Pai, sim, queremos estar prontos para ouvir a Tua voz. Então abra nossa mente, o nosso coração nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, podem se assentar. Podem se assentar. Tudo bem aí? Boa noite você que estará acompanhando, você que está acompanhando a nossa transmissão aqui direto da Vila Joaniza. Estamos começando o nosso fim de semana da família. E nesse fim de semana nós queremos exaltar a grande instituição, aquela que Deus colocou nessa terra para que o ser humano pudesse ser mais humano e mais ser. Aquela instituição que Deus instituiu lá no começo de tudo, quando tudo ainda era o começo. Bem-vindo você que só existe porque existe uma família. Bem-vindo você que só nasceu porque um dia alguém amou outro alguém. Tudo isso faz parte do contexto desse fim de semana. Você que ganhou presente hoje, tem gente que fica tão feliz que quando ganha uma coisa dá a impressão que nem gripe ele ganha na vida, né? Então eu quero dizer para você que se você estiver com a gente, se você resistir até domingo, nós vamos sortear aqui nesse fim de semana uma linda cesta de café da manhã. Mas é uma cesta de café da manhã para todas as manhãs que você tiver ao longo dessa semana. Venha e verá, tá bom? Fora outros brindes que queremos brindar você ao longo dessa semana. Você que nos assiste também é bem-vindo. Nós estamos aqui na Vila Joaniza e a partir de amanhã, pela manhã, vamos continuar o nosso encontro de família. Amanhã à tarde também e à noite um lindo jantar aí para os casais. Neste ano, a igreja está trabalhando um tema. E o tema é esse que está aí na tela para você, e você que também que nos acompanha, chamado Chaves da Felicidade Familiar. Bom, dentro do contexto de família, você precisa saber que todas as religiões trabalham com o ministério da família. Deus não criou uma cidade antes. Deus não criou uma comunidade antes. Deus criou, antes de tudo, seres, indivíduos. E com esses indivíduos, Deus criou a família. Portanto, tudo que você conhece de célula máter da sociedade, célula mãe da sociedade, tudo começa aí. Então você que fica lá postando nas redes sociais que o Brasil precisa melhorar, que a gente precisa fazer isso com a política e os políticos, quero te dizer nesta noite que nada disso vai acontecer se não acontecer primeiro dentro da tua casa. A nossa consciência política, a nossa consciência de valores não começa nas ruas, não começa em discursos políticos, começa dentro de casa. Eu estava conversando com um casal lindo que é aqui da igreja, Ana Yara e seu esposo, que essa criatura que eles têm, que tem meses de vida, já fez um ano não, né? Ainda não. Meses de vida, vai aprender tudo nesses meses de vida. Então é dentro de casa, o que você fala, o que você não fala, o que você exibe como exemplo que vai constituir os cidadãos da sociedade. Alguns dizem o seguinte: olha, esta pessoa quando assumiu o cargo, ele se corrompeu. Então este cargo corrompe. Cargo nenhum corrompe um ser humano. Sabe o que o cargo é? Apenas uma oportunidade. Porque a corrupção estava dentro dele, do DNA dele. Ele só precisava de uma oportunidade. Eu quero nesta noite pedir para você que tem família, você que tem criança pequena, você que ainda tem filhos. E não importa a idade deles, ainda há tempo da gente abrir com as chaves do céu aquela porta que precisa ser aberta dos valores dos encontros. Por falar em valor e encontro, abra sua Bíblia, a gente vai se encontrar com a palavra de Deus, porque o texto base da nossa meditação desta noite está exatamente no livro de Gênesis. Gênesis significa início, onde tudo começou. Gênesis no capítulo 2. Gênesis no capítulo 2 é o fim da criação de todas as coisas que Deus criou, inanimadas,
e animadas, e o início da criação do homem e da mulher. Precisamente no verso 4 de Gênesis capítulo 2. Por favor, é um capítulo da Bíblia, ou um livro da Bíblia fácil de encontrar, né? Está lá no comecinho, Gênesis capítulo 2. Vamos lá? A partir do verso 4, diz a palavra: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Olha o verso 5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Os desavisados, quando leem isso aqui, pensam: o homem foi criado antes de Deus criar a terra? Não. Aqui está dizendo que não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva havia brotado. Porque se você pegar o capítulo 1, você vai ter ali Deus criando, haja ervas do campo, Deus criando as plantas, os animais. Então aqui vem a primeira lição da criação de Deus sobre o homem e o homem criado por Deus. Deus poderia ter feito todas as coisas sozinho. Sim ou não? Sim. Deus, inclusive, poderia ter feito tudo numa frase: e haja tudo. E tudo poderia haver. Mas Deus, que tem o poder de fazer tudo numa frase, não usa esse poder porque Ele adora, Ele ama colaboração. A primeira coisa que uma família, que um casal tem que pensar é colaboração. A gente precisa trabalhar em colaboração. Todos os relacionamentos são desfeitos ou não perduram quando há muito individualismo. Vou repetir: Deus poderia ter feito tudo sozinho, mas Ele diz: eu vou fazer, mas eu vou fazer você, para que junto com você, nós dois possamos fazer. As ervas irão brotar, mas para brotar eu preciso de você para lavrar. E você então será um lavrador, você vai lavrar a terra. Colaboração. Olha o que diz o verso seguinte, o verso 7. E então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Só esse versinho já diz de onde viemos, como somos e para onde a gente pode ir. Primeiro eu preciso te dizer que você não é nada. Ah, você não gostou? Então eu vou te ajudar. Nós não somos nada. Porque a Bíblia diz que nós somos do pó da terra. Sabe para que serve pó da terra? Para as donas de casa reclamarem. Aliás, o pó é interessante, o pó, né? Eu agora sou dono de casa, tenho que limpar a casa todo dia. E eu limpo, gente. Passou 1 minuto que eu limpei e eu fico: da onde esse pó entrou? Eu moro no 13º andar de um edifício. As ruas da minha casa do meu bairro são todas asfaltadas. Onde você estava, ó maldito pó? É você, sou eu. A gente limpa, se limpa. E no minuto seguinte, a gente está sujo de novo. Somos o pó da terra. E no encontro de casais, eu disse uma vez o seguinte: já descobri por que não adianta lavar o pescoço. Você percebeu que nós homens lavamos, colocamos camisa e ficamos 5 minutos e o colarinho está sujo? Porque nós somos pó. Está cheio de pó aqui ainda, né, no pescoço. A gente limpa e o pó está aqui. Sabe por que a mulher não tem esse problema? Porque no capítulo 3, aliás, no verso 18 do mesmo capítulo 2, fala da formação da mulher. A mulher veio do osso, limpinho, né? Bonitinho. Não é do pó da terra, é do pó do osso. Por isso elas estão sempre limpinhas, né? Mas voltando ao contexto do texto do verso 7, que diz: sim, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, tem um outro ensinamento. Significa que com o fôlego de vida divino, um nada pode ser tudo.
E aqui vem a outra lição para os nossos relacionamentos. Nós que não somos nada, coloque esse nada nas mãos do Deus que é tudo e as coisas podem ser melhores. Coloque o teu relacionamento, coloque o teu coração, coloque o teu casamento, coloque a tua maternidade, a tua paternidade, a tua parentalidade. Você que é parente, você que convive com um parente. Porque se ele soprar o fôlego de vida num barro, num pó da terra, esse homem passa a ser uma alma vivente, uma alma vivente. Aqui tem uma outra lição, a codependência de Deus. Vamos para o verso 8. Verso 8 do capítulo 2 de Gênesis diz assim, que plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Significa que um lar, um relacionamento precisa ter a cor, o cheiro, o formato de um jardim. O triste deste mundo é que existem relacionamentos que têm o formato, a cor e o cheiro de um cemitério. Cemitérios são bonitos por fora. Aliás, tem um lugar bonito para você visitar, visite um cemitério. Há lindos cemitérios em São Paulo. Infelizmente, esse é um lugar que um pastor anda muito. Anda muito. Pelo menos nos últimos meses, uma vez por mês eu tenho que estar num cemitério. E eu fico contemplando os cemitérios. As plantas são verdinhas, são ou não são? A grama é verdinha, tudo é bonito, existem flores. Mas se você cavucar aquela terra, você vai ver um odor terrível, fétido, de corpos que estão se deteriorando. Existem casamentos assim, famílias assim. Por fora uma grama linda, né? Flores bonitas por fora. Mas se você cavucar um pouquinho, se você se aproximar, você só vê cadáveres. Deus, não criou o homem num cemitério, criou o homem num jardim. Não sei se você já cultivou um jardim, não sei se você já teve um jardim, não sei se você já sonhou com um jardim, mas um jardim é uma coisa linda. Não há como não se encantar com um jardim. Existem muitos lindos jardins por aí, inclusive nessa cidade. Nessa selva de pedra existem alguns jardins. Eu te recomendo que você visite alguns deles. E aqui tem uma outra lição, chama-se bênção. O jardim é uma bênção e Deus colocou o homem no meio da bênção. E a lição por trás da lição é que os relacionamentos têm que ser bênção. Se você tem um relacionamento que é maldição, se você tem um relacionamento que te traz tristeza, eu vos apelo, saia dele. Ou então peça que Deus entre. Aliás, antes de você sair, peça que Deus entre. Porque quem sabe ele entrando vai consertar alguma coisa e impedir que você saia. Mas precisa ser uma bênção. Não fique onde não te querem. Não fique com quem te rejeita. Nem Deus obriga a gente a ficar com ele, se você não quiser. E por que você faz o contrário? Por que você insiste? Mas antes de decidir, peça que ele entre. Porque Deus criou tudo dentro de um jardim, uma bênção. Uma vez um familiar meu me visitou, muitos anos atrás. Eu já tinha as crianças pequenas. E essa pessoa disse no fim de um dia que estava ali: nossa, como aqui é tudo silencioso. Porque ela estava acostumada, essa pessoa, a estar num lugar barulhento. Jardins não são barulhentos. Jardins são silenciosos. Quebrado às vezes pelo cantar dos pássaros. Quebrando às vezes pelo vento que sopra nas plantas. Mas não há barulho. Não há barulho de discórdia. E eu nunca mais esqueci essa pessoa falando: nossa, como na sua casa tudo é silencioso. Deus fez o homem, ou colocou o homem para ser e estar numa bênção. Mas olha o verso 9.
O verso 9 diz que do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Jardins, como eu disse, são lugares de paz, são lugares tranquilos, são lugares de bom odor, mas até num jardim tem que ter regras. E o verso 9 fala de regras. Qual foi a regra que Deus colocou aqui? Ele disse, tudo bem, está tudo aqui para vocês, mas existe uma coisa que vocês não podem fazer. Existe uma árvore que vocês não podem tocar. Existe uma árvore que você não vai comer. Querido jovem, querido filho, o segredo e o equilíbrio da existência são as regras. Os filhos não gostam de regras, mas tire-as para você ver. Eles ficam perdidos. O Rubens aqui trabalha em escola, eu já trabalhei muito com educação. Os alunos reclamam, mas tire as regras para você ver. Vira um caos. As regras são importantes para se manter o equilíbrio. E olha que interessante. Sabe o que não havia quando Deus fez as regras? Sabe o que não havia dentro do jardim? O pecado. E as pessoas às vezes acham, claro, que o pecado já tinha sido formado. Infelizmente, lá no céu já existia o pecador mor, o autor do pecado, já existia o inimigo, mas naquele lugar não havia. Mas é justamente no lugar que não há que você precisa de regras. Por isso as rosas precisam de espinhos. Por isso as flores precisam de proteção. Regras. Você não gosta delas? Você está brigando com os seus familiares, com o seu cônjuge por causa delas? Sinto em dizer que o errado é você. Elas são necessárias para o equilíbrio da existência. Isto é muito importante, muito importante. E lá no verso 16 do capítulo 2, o Senhor Deus deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás, livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Junto com as regras, vêm as leis e os limites. Leis e limites. E a lição aqui por trás desses versos é: respeite os limites do outro. E esta é uma de todas as chaves que eu falei aqui, que pode trazer felicidade para você. Mas infelizmente, você conhece a história, nós conhecemos a história, não ficou assim. Talvez incomodados com o silêncio do jardim. Eu conheço gente que é tão hipocondríaca. Já ouviu falar dessa expressão? Hipocondríaco é pessoas que são apaixonadas por doença. Existe? Existe. Existe gente que fica doente quando tudo está bem. Pastor, eu devo estar com um problema. Eu falei, por quê? Porque não tem problema. Mas uma semana que não tem problema. Se não tiver problema, ele arranja um. Conhece gente assim? Fuja dessas pessoas. Fuja dessas pessoas. E parece que a quebra de tudo aquilo ali, né? Não estava fazendo sentido e, infelizmente, nossos pais permitiram que o pecado entrasse. E com a entrada do pecado, todos esses conceitos, eles não foram apagados, eles só foram desvirtuados. E eu quero fechar esta ideia de Gênesis capítulo 2, justamente apresentando para você algumas dessas coisas que aconteceram na vida daqueles nossos primeiros pais. E uma das coisas que aconteceu foi esta, o conflito. O capítulo 3 fala da queda do homem e da mulher. Queda é conflito. Queda não é solução. Queda pode ser o início de uma nova solução, mas ela não é solução. Então, nesta noite, além das chaves que abririam a porta da felicidade do nosso relacionamento, eu preciso dizer para você as chaves que devem fechar. Chave tem duas funções. Concordam comigo que a chave tem duas funções? Chave abre ou não abre porta? Mas ela também, a mesma chave, fecha as portas. E uma delas é a resolução de conflitos. Sabe, e o conselho que eu vos dou nesta noite é: enfrente os conflitos de forma
positiva. Isso é muito importante. Pastor, como é que a gente pode enfrentar o conflito de forma positiva? Tenta tirar disso que está acontecendo uma lição para você. Existe uma palavra chamada crise. Já ouviu falar da crise? Quantos aqui já ouviram falar de crise? Então vocês são normais, né? Crise, a palavra crise, ou a etimologia, a origem da palavra crise é do latim creare. Creare quer dizer crise, mas creare quer dizer criar. Sabia? Que é na crise que a gente cria. Todas as coisas que você conhece aqui, desse auditório aí na sua casa, foram feitas depois de uma crise. A crise é falta. As pessoas começaram a sentir falta de alguma coisa e começaram a criar coisas para suprir a falta da coisa que sentiam falta. Então, que tal você aproveitar esta tensão que infelizmente existe para criar, para inventar? Eu me lembro nas grandes crises, aliás, o Brasil é um país de constante crise com alguma calmaria no meio. O Brasil não é um país calmo com alguma crise. E se você é brasileiro, não se esqueça disso. O Brasil é um país de crises com alguma calma no meio. Tanto é que quando tem mais de uma calma, a gente acha estranho. Fala, Jesus está voltando, não é possível, né? E a vida também é assim. Nós somos reflexo da sociedade, que é reflexo da nossa vida. Então você sempre vai ter conflitos. Sempre vai ter conflitos. Estava conversando com a Ana, nossa obreira. Eu disse para ela, olha, a constância da vida, o que mais a gente tem na vida é incertezas. É coisas que a gente não sabe. Então a única coisa certa é que as coisas são incertas. A única coisa que você não pode mudar é a mudança. Então, como resolver? Busque soluções juntos. Evite a hostilidade. Está nervoso? A frase que a gente vê por aí, desde que eu era pequeno, é tá nervoso, vá pescar. Nunca você vai ver assim, tá nervoso, vai brigar. Tá nervoso, vai pescar. Tá nervoso, fique quieto. Isso ajuda na resolução dos conflitos. Mas nós temos uma segunda coisa, que eu chamo de espiritualidade e valores. E como a gente pode buscar esta chave? Para resolver a primeira, que abriu uma porta que a gente não queria, envolva-se nas práticas espirituais, nas práticas religiosas. Eu não sei qual é a sua crença, não sei qual é a sua fé, mas eu sei que você tem uma. E se você está aqui é porque você acredita. Então, promova esses princípios da tua crença, da sua ética, dos seus valores. Ó Deus, seria tão bom que a cada semana uma igreja pudesse ser aberta e não um bar. Nada contra se você tem um boteco. Mas eu prefiro uma igreja. Eu prefiro uma igreja. Então envolva-se. Você crê, envolva-se na sua crença. Você tem valores espirituais, pratique esses valores. E vou dizer para você, e você sabe disso, só vou reforçar. De cada 10 pessoas, principalmente no nosso país, 8 acreditam em Deus. Ou em um Deus. Ou no Deus que eles escolheram. Eu vou repetir, de cada 10 pessoas, 8, 80% da população brasileira acredita em Deus. Mas pastor, por que parece que está tudo perdido? Porque os 20% são muito barulhentos. E dá a impressão que a maioria não é a maioria. Você faz parte desta maioria que acredita em Deus. Eu costumo brincar que os outros 20% também acreditam, só não sabem ainda. Precisam descobrir. Então envolva-se. Quer que o seu lar, sua família, sua casa, seus parentes, seus negócios estejam em sintonia com o céu, então envolva-se nos valores espirituais. Mas existe uma outra chave, né? Essa chave, existem outras chaves e essas chaves são extras e eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Uma delas é comunicação não violenta e a famosa escuta ativa. Olha, não é só você conversar, não, mas é como você conversa. Isso é muito importante. Então, quando surgir um conflito, evite focar em apontar culpados. Isso é muito natural. Quem fez isso? Como se você descobrisse quem,
o fez, né? O que aconteceu, você vai resolver. Você tem que resolver o problema. Lembra quando diziam assim, olha, o leite já foi derramado. Aconteceu isso na minha vida, né? Dentro de casa. Uma dos meus filhos, né? Uma das minhas meninas, eu tenho 2 filhas, tinha derramado alguma coisa. E tinha um tapete novo que minha esposa tinha comprado. E ela chegou e viu o negócio derramado e falou, quem é que derramou isso? Quem é que derramou isso? E as crianças pequenas, elas são muito espertas. Como elas sabem o que vai acontecer, elas não falam quem fez. Se tiver mais de um irmão, elas apontam o outro. E eu cheguei e vi aquela cena e a minha esposa tentando descobrir quem. E eu vi que o líquido ia pegar no tapete. Eu fui, tirei o tapete do caminho, peguei um pano. Enquanto rolava a encrenca entre elas, eu enxuguei. E ela ficou olhando aquilo. E ela aprendeu a lição. Ela falou assim, puxa vida, primeiro, tire o leite que derramou, enxugue o chão que derramado, tire o tapete do caminho. Vai fazer diferença? Claro que vai. Você não vai sujar o teu tapete, manchar o teu tapete. Vai ajudar se você descobrir quem? Óbvio que não, porque já foi derramado. Já aconteceu, criatura. Então foque em solução. Eu coloquei umas frases para te ajudar. Em vez de você dizer assim, ó, você sempre esquece de me ajudar, você é um egoísta. Experimente dizer assim, eu me sinto sobrecarregado ou sobrecarregada. Quando a casa fica bagunçada, eu gostaria muito que dividíssemos essa tarefa. Lembra que a gente leu Gênesis? Querida mulher, preciso te dizer que o homem, quando Deus criou o homem para lavrar a terra, não lavar a louça. A gente é bom e a gente aprende a enxada. Já, lavar a louça já não faz parte do nosso negócio. Mas você pode, tem gente vibrando lá com isso, né? Homem, claro, né? Mas a gente pode aprender, Segunda coisa, mesmo que a gente aprenda, nunca vamos lavar como você. Porque você é dos detalhes, Quer ver? E aí, para ajudar mais, né? Escutem para compreender, não para responder. Antes de você formular uma defesa na mente enquanto o outro fala, tente entender a dor ou a necessidade do outro. Quem ofende, ele se desestressou. Quem foi ofendido, acaba de receber o estresse. Então você fica lá, como é que pode que ficou assim? Mas você falou, você desopilou, mas o outro recebeu. Você atirou, acertou o outro, então tente se colocar no lugar do outro. Outra coisa, eu me lembro que minha avó dizia o seguinte, meu filho, Deus criou a gente com 2 orelhas, 2 ouvidos, uma língua e uma boca só. E ela me ensinou, eu era criança. Vovó, o que significa isso? Que você precisa ouvir mais e falar menos. Deus não criou 2 línguas. Imagina com uma língua que a gente faz, irmão. Imagina 2 línguas. Tem gente que tem umas 10, né? Mas imagina 2 línguas. A Bíblia está cheia dessas recomendações, né? As boas recomendações. Outra chave que eu gosto de dizer que é o seguinte, escolha as suas batalhas. E lembre-se de uma coisa, né? Nessas batalhas. Nós somos um time, só eu e ela, mas somos um time de 2. Então, em vez da discussão, né? Em uma discussão, a meta nunca deve ser vencer o outro. Mas porque se um ganha e o outro perde, os 2 perdem. Os relacionamentos perdem. Então pergunte assim, isso realmente importará daqui a um ano? Isso vai me aproximar mais de você ou me afastar de você? Uma frase que eu gostava de dizer no meu relacionamento é, olha, não perca tempo. Primeiro, você vai perder tempo e gastar energia ficando bravo. Depois vai perder tempo e gastar energia para se acalmar. Então, não perca tempo. Não perca tempo. E ela dizia assim, é porque eu tenho um problema, né? Todos nós temos um defeito, ou genético, biológico, ou de cabeça, né? A ciência diz que de cada 5 pessoas, uma é maluca. 1, 2, 3, 4, 5. Um de vocês aí. Ainda bem que eu estou sozinho aqui, né? A gente tem sempre um problema. E eu tenho um problema. Eu tenho uma síndrome, chama-se hipocalcemia tipo 2, poliglandular tipo 2. E eu não produzo muita adrenalina, mas eu produzo muita ocitocina e endorfina. Para você me tirar do sério, você precisa de muito tempo. Então não perca tempo.
Ela dizia, mas você é muito calmo. Eu falei, não, eu fico nervoso, Mauro. Só não me tire do sério, né? Só não me tire do sério. Mas a pergunta que eu fazia é, isso vai me aproximar mais de nós dois? Ou afastar mais nós dois? Então vamos fazer o seguinte, vamos escolher nos aproximar mais. Eu não estou dizendo para você ser passivo, estou dizendo para você aceitar os problemas e de maneira passiva, jamais, mas seja mais sábio na resolução destes problemas. Deixem de lado as pequenas irritações do dia a dia, né? Tampa da pasta aberta, toalha na cama. Esse é outro problema que eu preciso dizer para você, querida mulher, que quando Deus criou o homem para entender de enxada, não de toalha molhada. Você precisa nos ajudar. Ei, eu não estou dizendo um homem para você abusar, né? Mas sabe, poupa energia para alinhar o que realmente impacta o futuro e os valores de vocês. Eu me lembro num determinado lugar, numa igreja, né, precisamente. Esta igreja era compartilhada com a escola e a igreja tinha um jardim. E quando tinha capela, Cláudia, ali dos alunos, no outro dia, aquele jardim tinha algum problema. Ou alguém tinha pisado numa planta, ou tinham jogado papel. E aí o culto foi no outro dia, e sempre tem os zelosos. Você conhece os zelosos, né? As mulheres zelosas, os homens zelosos esperando o pastor. Quando o pastor chegou, pastor, que bom que você chegou. Dá uma olhada no jardim. O jardim era de 1 metro por 1 metro, desse tamanho assim. Sim, eu estou olhando o jardim. O senhor viu? Sim, estou vendo o jardim. Olha ali, pastor. Tem papel no jardim. Ele, tem papel no jardim? Pois é, olha o que os alunos fazem. O pastor, com a Bíblia embaixo do braço, pulou a cerquinha do jardim, pegou os papéis, voltou, jogou no lixo e olhou e falou, olha, irmã, não tem mais papel. Que lição tão simples, né? Não tem mais papel. Simples, tira. Olha, essa pia está muito cheia de louça. Lava, criatura. Sabia que faz bem, desestressa, entendeu? Você faz movimento, você faz exercício, você que não gosta de fazer exercício. Abra esta chave. Outra coisa que é muito importante para a nossa existência, gosto também de falar sobre isso, que é a individualidade, né? Cultive a individualidade e a saudade. Isso aqui é só para os casais, casados. E para os namorados também. Às vezes faz bem ficar só. O homem, que é um ser gregário, precisa às vezes ficar só. Estou falando do gênero masculino. O homem. A mulher tem dificuldade, mas o homem, ele gosta às vezes e precisa ficar só. Quando o homem está só, ele não está sem fazer nada, ele está processando soluções. E se tiver gente no ouvido dele, perto dele, principalmente mulher, ele trava. Ficou em silêncio o teu homem? Deixa lá. Pergunta de vez em quando, precisa de alguma coisa? Mas não fica. Por que você está em silêncio? Por que você está quieto? Por que você não fala? A gente não foi feito para falar como vocês. Mulheres falam 40 mil palavras por dia. Os homens, 25 mil. A gente gasta as 25 mil no trabalho. Aí a gente chega à noite e não tem mais palavra para conversar com você. Você gastou as mesmas 25 mil, mas sobrou 15 mil ainda para conversar com a gente. E você coloca na lista, quando ele chegar, eu vou falar isso. E o coitado sai do trabalho e fala, meu Deus, eu preciso comprar umas palavras, porque ela vai perguntar. Quer ver uma coisa terrível? É quando ele chega em casa e a mulher usa essa frase, precisamos conversar. Pira o homem, meu Deus do céu, o que ela precisa conversar? E agora, o que eu fiz? Você começa a pensar, o que eu fiz? Então isso não funciona. Eu costumo brincar, mas é sério, né? Sabe por que o homem sai do trabalho e primeiro vai para o happy hour para depois ir para casa? Primeiro para ver se você dorme, né? Ela vai estar dormindo, vai conversar comigo. Brincadeira à parte, é claro que não, mas infelizmente muitos relacionamentos são assim. Por que você não vai para casa ainda? Não deu a hora, ela deve estar acordada ainda. Eu ouvi isso de alguém, né? Ele fica lá no bar conversando com os amigos, infelizmente, né? Bebendo e tal, e depois vai para casa. E quem sabe se eu chegar torto em casa, ela não vai querer conversar comigo. Respeite, nós não somos melhores ou piores do que um e outro, nós somos diferentes, somos indivíduos. Mas aqui,
A outra ideia da individualidade é manter os nossos hobbies, nossos amigos, dar espaço para o outro. Elas também precisam de um espaço. Elas gostam de estar com as amigas, elas precisam estar com as amigas. Por isso que cabeleireiro faz sucesso. Muitas mulheres não vão no cabeleireiro só para cortar o cabelo, vão para conversar. Você chega lá num salão que tem mais de uma mulher, é uma conversa. Eu não sei como elas conseguem, elas entram embaixo de uns troços assim, irmãos, parece um capuz de nave espacial, né? Fica dentro dos negócios, elas levantam para conversar. Mas mulher conversa dentro do banheiro, irmãos. Mulher se levanta numa mesa de restaurante, olha para a amiga, não diz uma palavra e a amiga fala, vamos junto. E elas vão junto para o banheiro, irmão, e volta do banheiro para falar para o marido, olha, conheci a Joana aqui, ó, no banheiro. Já viu um homem fazendo isso, irmãos? Já viu um homem levantando e falando, e aí, vamos no banheiro? Ou ele voltando, ó, para apresentar para você, conheci o João, irmãos, um banheiro de público, claro, né, de um estabelecimento do homem, irmãos, tem baias. A gente pode entrar coletivamente, mas cada um fica no seu quadrado, irmãos. A mulherada entra no banheiro, senta no vaso, deixa a porta aberta para ficar conversando com a outra, irmãos. A gente entra no banheiro para pentear o cabelo, morrendo de vergonha. A gente não quer que o outro cara fique vendo a gente se arrumar. Vocês chamam a outra para te ajudar. Indivíduos. Somos diferentes. Eu coloquei a palavra saudade aí. Às vezes é bom a gente dar um tempo para a gente mesmo e para o outro, para a gente sentir falta, para a gente sentir saudade. Claro, é a distância saudável. Por favor, não entendam mal, né? E aqui, indo para o final, nunca deixem de namorar. Irmãos, namorar é o primordial nos relacionamentos. Sabe, eu sei que não é fácil, tem a rotina, tem os compromissos, mas você que é casado, tem o date night, tem uma noite de encontro, pequenos gestos, né? Namorar não é só você beijar, abraçar, fazer carícia ou carinho, mas pequenos gestos. E as mulheres são muito próprias para receber pequenos gestos, elas gostam demais. Até hoje eu preciso fazer um estudo científico. Por que mulher gosta de receber flor, irmãos? Já viu um homem emocionado que recebeu flor? Ele até esquece. Um dia a gente deu flor para algumas pessoas da igreja. E quando a gente voltou à tarde, aquele monte de flor no banco. Os homens, eles esquecem de levar, irmão, flor para casa. Mas a mulher gosta. Então são pequenos gestos. Flor de cultura faz sucesso. Vende pra caramba. Para quem, irmãos? Para as mulheres. Aliás, o único lugar e momento que o homem recebe flor, irmãos, e não leva para casa é quando ele morre. Que você leva a flor lá e ele não tem como pegar, né? Mas do contrário, são gestos. Estou falando de flor, mas pode ser uma mensagem carinhosa, pode ser um cartão, eu não sei. Você pode pensar aí o que você pode fazer. Outra chave maravilhosa deste mundo e deste relacionamento pós-pecado que nós criamos é alinhamento dos planos. Somos coletivos. Somos um time de dois, mas somos um time. E como é que a gente coletiva isso? Ou coletiviza isso? Sim, através do amor. Dos valores, objetivos comuns. A gente se une. Não existe união de dois iguais. Nós nos unimos um com o outro justamente porque somos diferentes. Aquela frase que você sabe desde pequenininho, ela é verdade. São os opostos que se atraem. São os opostos que se atraem. E depois que se atraem os opostos, eles trabalham em coisas comuns. Tem que ser comum. Se um pensa de finança de um jeito, o outro pensa de outro jeito, não vai durar esse relacionamento. E olha, gente, não precisa você concordar com tudo, jamais. Mas você precisa concordar com o que é os dois acordados. E aqui eu quero deixar de lembrança para a nossa mente, para o nosso coração, algumas coisas que eu recebi aí e quero compartilhar com vocês. Você merece alguém que não minta, nem esconda as coisas, que te respeite, que te apoie, que te motive, que não permita que se metam no seu relacionamento, que não te faça duvidar, que te dê amor, que resolva os problemas falando. Sim, nós merecemos pessoas assim, mas eu preciso te dizer que entre merecer pessoas assim e ter pessoas assim, existe um hiato enorme, um buraco enorme. E pode ser que você não encontre. Pode ser que você encontre alguém que minta,
em alguns momentos para você. Para isso existe o perdão. Capítulo 3 é a queda do homem e da mulher. Capítulo 4 é a consequência desta queda. Gênesis estou falando. Capítulo 5 é Deus, aliás, no próprio capítulo 3, no verso 15, o próprio céu providencia uma solução. Ele diz assim, ok, mas o céu vai dar um jeito. Esse diabo que fez o que fez será esmagado. Está lá no verso 15 de Gênesis 3. Ali é a primeira sentença apocalíptica da Bíblia. Pode ser que um dia ele não tenha tanto respeito por você, mas você precisa exercer o perdão e dar a solução. Olha esse vídeo, Presta atenção um pouquinho nesse vídeo. Se eu ficar velha, Eu fico junto. se eu ficar feia, Eu fico míope. se eu ficar triste, Eu viro um palhaço. se eu ficar uma chata, Eu te faço cócegas. se eu ficar gorda, Eu quebro o espelho. O importante na vida é ter com quem contar. Deus maravilhoso, que com seu amor maravilhoso abre todas as portas que precisam ser abertas para que você seja feliz. Eu não sei no que você precisa ser feliz, mas a chave do amor de Deus pode fazer isso. Aquela propaganda do Bradesco tem uma frase linda: o importante é ter com quem contar. Mas ela é uma frase divina. Porque no fim do dia, naquele dia triste da sua existência, se você tivesse com quem contar. Deus está ali em todos os momentos. Deus não é um ser ausente, alguém que fecha as possibilidades, mas que abre todas que você precisa. Por isso ele disse, tenha fé. Porque a fé, sim, ela é a chave que abre todas as portas. A fé abre a porta do amor. E o amor é o único remédio que cura todas as feridas. Os efeitos não são imediatos. Eu não sei se você já tomou o remédio, certamente sim. Mas não existe remédio instantâneo, não existe. Talvez ali, né? Quando você está no hospital, quando passa alguma coisa na ferida aberta, você sente na hora. Mas até anestesia, temos aqui alguém da área da saúde, né? A Mili também. Até anestesia precisa de alguns segundos para fazer efeito. Talvez o amor não te cure naquele instante, mas tenha fé, tenha paciência. Ele vai dar o efeito que você e eu precisamos. Eu não sei o que precisa ser restaurado na tua vida, se estão os teus filhos. Tenha fé. É a chave que abre a porta do amor para que esses filhos voltem, para que eles sejam melhores. Talvez sejam teus pais, você que é filho. Tenha fé. É a chave que abre todas as portas, e uma delas a reconciliação. Não sei se é tua esposa, teu esposo, o relacionamento que você tem, tenha fé. É a chave que abre a porta da possibilidade. Que Deus te abençoe. Que esse Deus que criou tudo perfeito, mas que infelizmente por causa do pecado, as coisas perfeitas se deterioraram, oferece para você nessa noite a oportunidade de acreditar um pouquinho mais. Vale a pena. Vale a pena, invista. Invista no outro. O único outro permitido pelo céu é o Jesus. Não é pecado você viver a três, desde que esse terceiro seja a pessoa dele. Tenha fé e tudo vai acontecer. Não no teu tempo, não no meu tempo, mas no tempo dele. E o meu desejo é que isso aconteça com você a partir de hoje. Em nome de Jesus, amém. Feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por nos trazer aqui neste dia, por abrir com a chave da graça e da misericórdia a porta da oportunidade de recapitularmos coisas que precisamos fazer para que a nossa vida, no nosso relacionamento, no nosso casamento, na nossa família seja melhor.
Conceda-nos, Senhor, estas bênçãos. Leva-nos de volta aos nossos lares. Traga-nos de volta num outro momento para continuarmos em Tua presença e aprender mais de Ti, do Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Está à porta para cumprimentar a todos, e lá fora nós temos um chazinho especial para os irmãos, tá bom? E amanhã nos encontraremos mais uma vez para dar continuidade à nossa semana, final de semana da família.